Olá, bom dia a todos. Bom dia, Rio Grande do Sul, 11 horas e 43 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 29 de abril. Atenção, mistério na capital. A polícia investiga o desaparecimento do MC Juninho. Esse é o destaque do colega Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Bom dia para ti, para todo mundo que nos acompanha. O misterioso desaparecimento de dois jovens aqui em Porto Alegre. Esses dois amigos que foram visitar as namoradas, que são irmãs, e nunca mais voltaram para casa. A polícia está investigando esse caso e a gente tem também, André, o depoimento emocionante da mãe do MC Juninho, que pede por uma solução logo. Em instantes, eu trago todas as informações. Até já, obrigado, Lucas. 11h44, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 48 minutos, 19 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Olha que notícia bacana que eu tenho para vocês. No dia 20, saiu a divulgação oficial do Marcas de Quem Decide, do Jornal do Comércio 2022. E confirmou o que não é surpresa para ninguém. É ou não é verdade? A Biscoito Zezé é a marca que mais cresce no segmento, aumentando percentualmente ano após ano, tanto na lembrança como na preferência dos gaúchos, e ocupa hoje a segunda posição em ambas as categorias. O resultado é fruto de muito trabalho em família, da dedicação e do comprometimento de uma empresa que cresceu muito, aumentou o mix de produtos e também sua área de abrangência, sem abrir mão da qualidade. Em nome da Biscoito Zezé, a gente quer agradecer a preferência de todos os gaúchos que aqui nos acompanham. Biscoito Zezé, carinho que vem de família há mais de 50 anos. A toda a família Zezé, o nosso abraço e o nosso muito obrigado por essa parceria aqui com a gente. Um abraço a todos da Biscoito Zezé, parabéns por mais esta conquista. 11 horas e 49 minutos, atenção, cuidado. Cuidado, criminosos ofereciam drogas por uma rede social muito conhecida. Só que a polícia estava de olho. Esse é o destaque direto da redação com ele, Glauco Paza. Oi, Glauco, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois é, não basta ser criminoso, ganhar dinheiro com a venda de drogas, tem que ostentar na rede social. E olha aí, tinha até um laboratório. Olha a jovem ostentando o que ela conseguiu com o dinheiro das drogas. Bom, mas isso facilitou a atividade da polícia e teve a operação que pegou criminosos e fechou um laboratório. Já já a gente conta. Olha ali, olha as frases, as ostentações, hein? A mão, charme na direção. Dinheiro fácil. Dancinha e tudo mais. Em seguida a gente traz outros detalhes. 11h50 agora. Em 2 dias, 2 tragédias em família aqui em Porto Alegre. Um policial militar da reserva, ontem, durante a tarde de ontem, matou a esposa, o enteado de 14 anos e depois tirou a própria vida. Esse é o destaque do colega Guilherme Roquete. Oi, Gui. Bom dia, André. Bom dia a todos. Pois então, a gente voltou aqui ao cenário do crime. Esse apartamento aqui atrás de mim, na Avenida Bento Gonçalves, na zona leste de Porto Alegre. Mas e agora, André? Essas pessoas já foram enterradas? Qual o estado de saúde do jovem e do adolescente que acabou sobrevivendo? E mais, André, a motivação desse crime, o que a polícia já está investigando? Todas essas perguntas a gente vai responder ainda hoje aqui no SBT Rio Grande. Pois é, mas essa tragédia, tivemos a tragédia na quarta-feira. Na quarta-feira, a família aqui no Morro Santa Teresa, tá aí o empresário, ali a esposa, o filho, também acho que tinha 14 anos, né? 14 anos, né? Aí essa senhora é a mãe do empresário e mais a sogra. Tirou a vida de todos, depois tirou a própria vida. A polícia ainda segue, vai conversar nos próximos dias, né, Glauco, Guilherme? Conversar com familiares para tentar, compreender o que houve e se de fato entender. A polícia tem esta obrigação de olhar para todas as possibilidades, se alguém teria entrado através da portaria, câmeras de segurança, alguma movimentação, quer dizer, é a função da polícia, tirar todas as dúvidas a respeito do crime. Detalhe, né? Exatamente, todos os detalhes. Isso na quarta-feira, o enterro foi ontem. E ontem, durante a tarde, por volta de 13h30, mais esta tragédia.
A gente vai seguir falando, daqui a pouco trazendo outros detalhes e informações. O estado de saúde também desse menino de 14 anos que conseguiu escapar e pediu ajuda exatamente naquela empresa que aparece onde está o colega Guilherme. Atrás ele foi pedir ajuda, conseguiu, né, correr até essa empresa para pedir ajuda e aí chamaram o SAMU e encaminharam esse rapaz. O estado dele é crítico, muito grave, foi encaminhado imediatamente ao hospital. Em seguida a gente traz outras informações. 11h52, 11h53 agora, vamos mudar de assunto. Vamos falar de esporte, Glauco, e também Matheus Schenck já entra em campo. O final de semana tem jogos da dupla Grenal e tem ainda novidades sobre um famoso ex-treinador colorado. O que aconteceu com Abel Braga? Diga pra gente, Matheus. Oi, André, tudo bem? Bom dia pra você, bom dia a todos, bom dia, Glauco. Abel Braga é o novo aposentado da praça, seu Glauco. Está largando o boné, digamos assim, o nosso querido Abel Braga. Eu diria que ele está podendo escolher. Ele disse que não treina aqui no Brasil. É, rapaz. Pois é aquela dúvida, né? Ele disse que no Brasil está aposentado como técnico, mas deixou em aberto, quem sabe, oportunidade para trabalhar fora do Brasil. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho também. Aliás, não só sobre isso, a gente vai falar, Glauco, a dupla Grenal pode assumir a liderança tanto da Série A quanto da Série B nesse final de semana, sabia? Sabia, e é hora de embalar. Será que vai? Pois é, amanhã Grêmio contra o CRB, no domingo Inter contra o Avaí. Um fim de semana muito bom para a dupla Grenal, a gente espera, né? Os adversários não são assim de se assustar, mas daqui a pouquinho a gente volta com mais do esporte, né, André? Mas principalmente o Grêmio precisa de fato, né, da vitória, correto? Sim, o Grêmio precisa embalar, se vencer chega a 3 vitórias seguidas e pode, como eu falei, ser líder da Série B. Tomara que o Grêmio consiga. A Arena e Beira-Rio estarão cheios neste final de semana. E vai ser o primeiro jogo do novo técnico colorado, né, jogando dentro do estádio. Isso, o Mano Menezes vai estrear no Beira-Rio diante aí da torcida, pelo menos 30 mil torcedores esperados para Inter e Avaí no domingo. Mas daqui a pouco falamos mais. Certamente. Até já, 11h54, e você vai ver ainda hoje o desespero de um pai após um mês da morte de um jovem de 24 anos. Vejam só. Um guri que a gente amava, eu amo todos os 3 meus filhos. E eu sempre falei que o amor de um é para todos 3, né? Então aconteceu essa fatalidade. Em seguida a gente traz os detalhes, 11h55, faltando 5 para o meio-dia. Cuidado, as redes sociais podem ser mais perigosas do que você imagina. Criminosos ofereciam drogas por uma rede conhecida. Só que a polícia estava de olho, Glauco. Como sempre, né? Agora, com essa questão da tecnologia, é bom todo mundo ficar de olho. O que servia de ostentação serve também de prova para a polícia ir atrás desses criminosos. E uma operação foi realizada hoje pela manhã em Novo Hamburgo, onde a polícia encontrou, sabe o que também? Um laboratório para refino de cocaína. Mas que coisa... Cálculo, tá aí a prensa, André. Olha ali. Isso aí serve para compactar, fazer né? aqueles tijolos. Claro. E o cálculo da polícia é de que pelo menos 2,7 kg de droga eram refinados por dia. Por dia. Imagina o lucro. Mas que coisa, não foi ontem que a gente mostrou da falsa delegacia de polícia também, lá em Novo Hamburgo? Sim, sim. Mas que coisa, gente. E olha essa jovem aí, bonita, né, nas redes sociais, numa rede muito conhecida e utilizada por jovens, para dancinhas, como ela está fazendo por sinal. Só que aí também servia para ostentar o que ela ganhava com o dinheiro da venda de drogas. Ela mostrava fotos com bebidas, com relógios, com joias, com veículos e até fez cirurgia plástica, tudo com o dinheiro que veio da venda de drogas. Olha aí, ó. E isso ajudou também a polícia, logicamente. Essa jovem acabou presa, até porque a casa em que estava o laboratório é dela. Então, ela foi presa, assim como um outro homem. A polícia segue investigando, porque é uma organização que atua muito fortemente ali na região de Novo Hamburgo, na venda de drogas, seu André. Muito bem, põe o som e põe a sirene também, porque a polícia esteve por lá. Põe a sirene aí, Douglas. Põe a sirene. Mais uma operação policial na manhã de hoje no Vale dos Sinos. Em seguida, Glauco Paza trazendo outros detalhes deste laboratório. Essa traficante que foi presa com drogas, né? Foi presa com drogas e ali na rede social, né? Era uma vitrine, logicamente, para poder mostrar, né? Para poder ostentar. Aí, olha aí. Então, assim que a gente vai obtendo mais novidades a respeito desse caso, a gente vai trazendo e atualizando.
11h57, atenção, uma família que está em luto. Faz um mês que o seu Agenor Francisco dos Anjos, vive um pesadelo. Um pesadelo depois da morte do filho. Andriel saiu para ir numa festa, mas ele foi espancado e morto a tiros. Isto aconteceu em Gravataí. Agora, isso é mais um desses casos, Glauco, que a gente se pergunta, mas isso não é possível de aceitar. Jovens que vão se divertir em festas e o resultado a gente não sabe como, não sabe por quê, não sabe para onde foi. Daqui a pouco vamos falar também sobre o desaparecimento de um artista, né? Em seguida a gente vai trazer detalhes. Quer dizer, o que está acontecendo? É a criminalidade por trás? São pessoas que são confundidas? O que é que vem acontecendo? Acho que agora o Lucas já tem possibilidade de conversar com a gente. Oi, Lucas. Bom dia. Lucas Abad vai trazer os detalhes deste caso, esse drama que vive a família do seu Agenor, não é mesmo, Lucas? Oi, André. A gente viu um pequeno trecho do seu Agenor e aqui ao longo da nossa entrada a gente vai trazer mais informações também sobre essa situação que a família vive, praticamente um mês de luto e esperando por justiça. E a notícia que eu trago para a comunidade de Gravataí, principalmente para o seu Agenor, é que está preso, André. Foi preso hoje, agora pela manhã, atenção, um dos suspeitos de matar esse jovem, de matar o Andriel Reis dos Santos, de 24 anos, em Gravataí. Esse homem foi preso, ele não seria o atirador, não seria quem atirou contra o Andriel, mas estava junto com a outra pessoa e neste momento está detido lá na Delegacia de Homicídios de Gravataí, onde deve prestar depoimento. Mas, André, pelo que a polícia apurou até o momento, um crime com uma motivação completamente fútil, uma motivação completamente banal. O que aconteceu? O Andriel, jovem trabalhador, trabalhava em uma fábrica de Gravataí, estava junto com um amigo curtindo o final de semana em uma festa de 15 anos, de uma conhecida, de uma familiar, e depois de sair da festa, André, ouviu um barulho, ouviu um som em uma casa próxima e pensou, eu vou até lá e vamos ver se a gente entra nessa festa, a gente se junta lá. Só que no momento que eles chegaram na casa, André, eram de pessoas até conhecidas, não eram amigos, mas que conheciam ele. Quando eles chegaram, as pessoas na casa não gostaram, 2 homens começaram a agredir esses 2 jovens, eles fugiram, foram perseguidos, baleado, o jovem Andriel foi baleado pelas costas, André, e morto, como nos conta o delegado Daniel, que a gente pode ouvir agora. Meio-dia em ponto, em seguida a gente vai trazer, portanto, mais um caso misterioso, mais um drama familiar. Jovens que estavam numa festa, saíram da festa, como contou o Lucas Abate, queriam entrar numa outra festa e aí acontece o que aconteceu, essa tragédia. Lembrando que foi preso na manhã de hoje, um dos envolvidos nesse crime. Agora sim a gente vai poder ouvir, acompanhe. Eles estavam numa festa de 15 anos. Ao sair dessa festa, eles estavam um pouco embriagados. Eles se dirigiram a outra festa pelo som ali que eles ouviram e tentaram adentrar nessa festa. As pessoas que estavam nessa festa não gostaram desse tipo de atitude, dele tentar adentrar a festa, e começaram a agredir os 2 nessa circunstância. Posteriormente, os 2 conseguiram fugir. Os indivíduos que estavam na festa, um de moto e outro de carro, partem em perseguição e encontram a vítima fatal, o Andriel. O indivíduo que encontra-se na situação de foragido, ele estava numa moto e em cima da moto ele efetua disparos em direção às vítimas. E o outro indivíduo que foi preso hoje, ele foi identificado como o motorista do carro, que estava também relacionado ao fato. Meio-dia e 1 minuto agora. Meio-dia e 1 minuto. Está aí a fala do delegado e a gente fica ouvindo o que o delegado fala, o que os jovens fizeram, né? Tinham se divertido, tinham bebido, saíram de uma festa, queriam entrar numa outra festa. Segundo as informações, eram conhecidos também, né? Eram de conhecidos. E aí, que motivação se tem para tirar a vida de uma pessoa? Qual motivação? Qual foi o erro? Porque ele tentou entrar numa festa que não tinha convite? Porque tinham bebido, tinham passado da conta? Porque foi confundido? Eu não sei, mas não importa.
Não há explicação, não há justificativa. Quantos relatos de crimes desse tipo a gente tem mostrado? É todo dia, é toda semana tipos de crime como este. Que a polícia em desespero, na busca que se encontre o assassino, mas não vai trazer a vida dele de volta. Não vai trazer a vida. A gente tem que parar, a gente tem que refletir muito a respeito disso, do que vem acontecendo. Existe alguma justificativa, algo que explique o que aconteceu, qual seria a motivação, Lucas? André, seria exatamente isso, porque eles entraram numa festa, o pessoal da festa não gostou, se achou no direito de agredir os dois jovens. Depois de agredidos, o André e o amigo fugiram, André. Eles já estavam longe da festa, estavam a 4 quarteirões, quase chegando em casa, mas foram perseguidos por esses dois homens. Um no carro, que já está preso, e outro que estava numa moto, que foi o atirador e está foragido. André, somente por isso, porque tentaram entrar, na verdade, numa festa errada, e apenas isso motivou o crime. André, o pessoal deve estar acompanhando também algumas imagens de uma obra, uma construção que o pai do Andriel estava mostrando pra gente. Eu já vou contar o que era essa obra, mas antes disso, eu quero convidar todo mundo para ouvir com a gente, junto, um outro trecho do que diz o pai desse jovem, o seu Agenor. Ele veio do aniversário da prima em outro lugar e passou ali nesse lugar que ele chegou com o outro primo sem ser convidado, mas no meio da madrugada, sabe como é que é, gurizada e tal, chegou ali e os outros também devem já estar meio complicado por causa do movimento, né? Aí houve a briga, então um casal assegurou meu filho para os outros caras poder espancar bastante. Quando eles se livraram, eles vieram, e na segunda quadra eles vieram atrás e atiraram por as costas a queima-roupa. E o meu filho e o outro guri sem arma nenhuma. 12h, 4 minutos, está aí o relato do seu Agenor, o pai do Andriel. Desse rapaz que estava com o primo, saiu de uma festa de uma prima deles, né, pelo que entendemos do relato. Aí eles saíram da festa e viram que estava rolando uma festa num outro local de conhecidos. E resolveram, né, entrar, talvez até pedir para entrar, se aproximaram. E isto teria sido o suficiente. Segundo o relato do pai, ele foi preso, segurado, né? Seguraram, um casal segurou, enquanto que outros batiam. Gente, que isso? O que é isso? Eu sei o que é isso, André. Isso é impunidade, é crueldade, é covardia. E a gente está falando de um jovem, ou de dois jovens neste caso aí, né? E a gente está falando também de futuro. Muito se fala, qual é o futuro? Muita gente não tem futuro. Pela violência nossa que a gente está vivendo aí, dia após dia. Não pode ficar assim. Que pena dessa família, André. Não, é estarrecedor, porque assim, ó, Glau, aconteceu com esse menino. Mas quantos e quantos jovens, hoje é sexta-feira, vão sair por aí, vão querer ir numa festa? Quer dizer, a gente anda, é assim, a gente tem que se cuidar de assalto, a gente tem que se cuidar de motorista que anda correndo para tudo que é lado, a gente tem que cuidar, se quiser ir numa outra festa também, quer dizer, claro, que é isso? Que tipo de violência que a gente vive? E outra, não adianta dizer, mas eles beberam, mas eles provocaram. Gente, quem já foi jovem sabe quanta bobagem a gente faz e depois bota a mão na cabeça, meu Deus. Pelo menos que sirva de aprendizado, não é de se condenar. O que tem que se condenar é a violência desmedida. Isso não existe, André. Não, é algo assim, chega a ser inacreditável. Não pode ser isso, não pode ser essa motivação. A gente fica incrédulo por tanta, não tem razão nenhuma. Os caras queriam se divertir. Chegaram na festa, pelo que se sabe, se aproximaram. Talvez fossem pedir, não entraram fazendo nenhum tipo de agressão e, por causa disso, um foi morto. É assustador, Lucas. Ô André, a gente tem informação agora do que disse informalmente esse motorista preso. E atenção, André, olha só o que ele disse, que ele
foi seguindo o motociclista junto para tentar dar um susto, dar uma lição nos jovens e não imaginava que o comparsa, que o amigo dele estava armado e que iria matar os dois. Essa foi a versão informal dele. Claro, daqui a pouco ele vai prestar um depoimento formal acompanhado dos advogados. André, antes da gente seguir, vamos ouvir mais um trecho desse depoimento do seu Agenor, bastante emocionado e ainda muito abalado com a morte do filho. Esse primeiro mês, olha, tem sido terrível, porque é uma coisa que, assim, pai e mãe não querem passar por o que a gente está passando. Um guri que a gente amava, eu amo todos os 3 meus filhos, e eu sempre falei que o amor de um é para todos 3, né? Então aconteceu essa fatalidade. Isso aí para mim é um pesadelo que eu já emagreci 6 quilos, a minha mulher emagreceu 8 ou 9, a avó, essa aqui, emagreceu 10, entendeu? Por causa do choque que a pessoa leva, né? Ô, seu Agenor, forças para o senhor, para sua família, e que a justiça seja feita. Sabemos que a justiça ela pode ser feita, mas a vida não vai trazer de volta a vida do Andriel, mas que certamente está junto com todos vocês, mesmo que não fisicamente, mas de outras maneiras, com ensinamentos, com todo o carinho que ele dava, com todo o amor que o senhor mostra aí que tem pelos seus filhos. Agora, a gente fica aqui pensando, gente, vocês lembram essa situação que o Lucas comentou? Ah, não tinham ideia que não sei quem teria arma, não tinham ideia... Gente, por favor, lembram do caso do açougue? Foi Cachoeirinha? Foi em Cachoeirinha? Ou Gravataí? Alvorada? Alvorada. Foi uma situação parecida, né? Um cidadão que passou o dia, tinha vendido a agropecuária em meio à pandemia, estava vendendo docinhos para sustentar a família e uma netinha pequena, entrou no açougue, se assustou com o preço da carne, que já lá, quando aconteceu o crime, já estava alto, teria feito uma reclamação e as câmeras mostram, não há nenhuma movimentação dele, né? Mas e se tivesse também reclamado? Ele não fez nenhum, tanto é que ele nem armado estava, pois na saída um funcionário que estava de folga, que era gerente, não sei, enfim, foram para cima dele, ele e um outro mataram. Morreu, né? Morreu a socos, caiu na calçada, assim, uma coisa por absolutamente nada. Então agora a gente tem que dizer para os filhos assim, olha meu filho, vai para a festa, você faz o seguinte, você entra na festa, se cuida, porque na festa também pode se aproximar perto de um grupo que não está afim de ter contato contigo, mas quando sair dessa festa, você não pode ir para outra festa, porque pode ter alguém que não tem ideia que algum outro da festa esteja armado ou que goste de bater e dar soco para descarregar o que quer descarregar, então é um perigo muito grande, é assim que a gente está vivendo, absurdo total. Brigas no trânsito. Gente, vamos ter que parar um pouquinho, vamos reavaliar todos nós, vamos nos acalmarmos. Aí tem bebida no meio? Tem. Tem droga no meio? Em muitas situações tem também. Quer dizer, é fato que é um problema social que nós vivemos? É fato, todos nós sabemos disso. Agora nós precisamos olhar para isso, precisamos em conjunto, todas, a sociedade de um modo geral, para dar um jeito de frear. Conversar com que seja dentro destas comunidades específicas onde acontecem festas. Eu não sei, gente, eu estou aqui tentando buscar, Glauco, Lucas, uma maneira da gente elaborarmos todos juntos, e eu acho que esse é o nosso papel, o papel da comunicação séria, de promover, de propor isso, mas algo tem que ser feito. Não, a gente não pode aceitar que 2 rapazes saiam de uma festa, querem entrar em outra, e aí um sai morto dali, antes de entrar na festa, porque não seria aceito, ou queriam fazer uma brincadeira e não sabia que o outro estava armado, e por aí vai. E se vai mais uma vida. É assim que fica. Lucas. E quem fica, André? O pai, o seu Agenor, a mãe do Andriel, todos sofrendo muito. E até queria contar a história sobre a obra, André, porque o Andriel, rapaz trabalhador, trabalhava em uma empresa já, uma fábrica de Gravataí há bastante tempo, juntava seu dinheiro e ele gostava também, André, de passar a noite jogando no computador. E o que ele pediu para o pai dele? Pai, se eu comprar o tijolo, se eu comprar cimento, o pai dele é pedreiro aposentado,
Ele falou, se eu comprar todo o material, o senhor constrói um quartinho nos fundos de casa para mim, que daí eu jogo no computador, fico lá jogando, aí eu não atrapalho o sono de vocês de noite. Então, essa obra, André, esse cômodo, era o quartinho que o seu Agenor estava construindo para o Andriel, para ele se mudar, para ficar morando ali nos fundos da casa dos pais, seguir a vida dele, continuar trabalhando, continuar fazendo seu joguinho, sem atrapalhar o restante da família. O seu Agenor nos levou nessa obra, André, mostrou ali, disse que não tem coragem mais de acabar, disse que não tem mais motivação, fazia pelo filho, não consegue nem mais olhar direito para os materiais de construção, para o cimento que estava ali, e ficar esse pedaço inacabado dentro da casa dele por conta dessa brutalidade que foi feita com o filho. Um guri de valor, preocupado com os pais, preocupado em trabalhar, em juntar dinheiro para a vida, morto dessa. Não, é inaceitável. Seguimos. 12h, 13 minutos agora. Atenção, comerciantes, um ladrão foi flagrado invadindo uma loja durante a madrugada. Mais um, Glauco Paza. E esse é um ladrão pra lá de cuidadoso. A gente vai ver nas imagens, tá? Isso aconteceu em Santa Cruz do Sul, numa loja de artigos personalizados. A gente pode ver no vídeo que ele invade o local com, olha, um pé... Olha, pé por pé, ele não faz movimento brusco, ele baixa a cabeça, como quem diz, não vou fazer o mínimo de barulho. Olha lá, que coisa mais querida, André. Olha, preocupado, logicamente, em não derrubar nada, se bem que em determinado momento ele derrubou uns produtos. Bom, o fato é que é ladrão, isso tudo não exime. Ele é ladrão e ele foi lá e botou dentro de uma mochila notebooks, ele pegou cartão de crédito e cerca de R$1.000 que estavam no caixa. Tudo isso durante a madrugada de ontem, André. Olha que cara de pau, rapaz. Que é uma pessoa saudável, né? Jovem, né? É o que eu digo. Tá precisando de dinheiro, gente. Né? Vai nessa loja aí. Olha, gente, eu tô precisando de dinheiro. Será que eu posso varrer o chão? Será que eu posso lavar? Sabe? As pessoas são compreensíveis, só que as pessoas hoje têm medo. As pessoas têm medo. Agora, poderia ser assim, simples assim, mas não. Aí se prefere entrar na loja. Depois, a gente vai contar ainda hoje sobre o caso que aconteceu em Três Passos. A gente vai falar, Léo, sobre o caso de Três Passos. Lembrei deste caso porque foi semelhante a essa loja, uma loja também de artigos de gaúchescos, em Três Passos, de uma mulher, a proprietária, que foi morta ontem à tarde. Ontem à tarde foi morta. Dentro de uma loja, ela proprietária, na pacata cidade de Três Passos. Em seguida a gente vai trazer os detalhes. E aí eu vejo essa loja aí, né? O que acontece? Ao invés de procurar, né, um trabalho, não, faz isso. Invade, rouba, estraga, quebra, danifica, se expõe, porque tá aí o rosto dele gravado. Assim, Glauco, é assim que as coisas acontecem. Nem máscara, né? Bom, o lado bom disso aí é o seguinte, a polícia identificou quem é esse ladrão aí. E agora, então, está tentando, né, achar esse rapaz aí que não faz nada além de, pelo jeito, tirar as coisas dos outros. As pessoas se esforçam, né? Nesse momento de crise, tá bem o André de novo falando sim, momento de crise, pós-pandemia, todo mundo dando, né, tentando, fazendo de tudo para conseguir se manter o próprio negócio. Vem aí o cidadão e entra. Essa história de Três Passos que a gente vai contar daqui a pouco, assim, lamentável. A mulher que foi morta a socos de pedaço de madeira dentro da própria loja. Isso ontem, depois do meio-dia, 2, 3 horas da tarde. Uma coisa absurda, absurda. Mas em seguida a gente vai trazer os detalhes. Agora, 12h16, temos uma outra história, um outro caso assustador. Mistério na Zona Leste aqui de Porto Alegre. Que a polícia está investigando o desaparecimento do João Luiz Júnior Bastos. Ele tem 18 anos, conhecido como MC Juninho. Lucas Abate, além dele, um amigo dele também desapareceu. Lucas, eu acho que nós não... Acho que o Lucas está sem sinal, né? Lucas, vê vê a conexão talvez do microfone. O Lucas vai relatar pra gente. Mas é mais um jovem, né? Sobre a investigação. Não, ele e o amigo. Eles saíram para ir até a namorada. Oi, teste, 1, 3. Teste no ar já. Tá legal, Lucas. Os dois amigos saíram para ir na casa da namorada, porque as namoradas deles são irmãs, me parece, é isso? O Lucas vai explicar para a gente como que está toda essa investigação. Agora sim, Lucas. Agora sim, André, a gente pode trazer as informações desse caso, desse mistério
que vem ocorrendo na zona leste de Porto Alegre. 2 jovens que desapareceram e até agora, André, quase um mês depois, nenhum sinal sobre o paradeiro dos 2. Um deles é o João Júnior Bastos, conhecido como MC Juninho, e também o amigo dele, Felipe Silva Kuman. Esses 2 amigos, André, namoram 2 jovens que são irmãs. E no mesmo dia, no finalzinho do mês de março, eles foram para a casa das irmãs, foram visitar elas e nunca mais voltaram para casa, André. E são 2 mães que estão aflitas, procurando informações sobre os filhos, não conseguem respostas até o momento. E hoje pela manhã, até aqui em frente ao Palácio da Polícia, nós conversamos com a dona Eva, mãe do Juninho, e a gente pode ouvir agora o apelo que ela faz por informações. Eu quero falar, eu quero gritar pro mundo que eu quero o corpo do meu filho, para eu poder enterrar. Meu menor pergunta todo dia, o mano vai voltar? Eu não sei ainda dizer o que dizer. Vai voltar? Não, teu irmão não vai voltar. Eu quero ter essa resposta para dar pros outros irmãos também, sabe? Eu não tenho mais vida. Meio-dia 18 minutos. Meio-dia 18. Aí essa mãe desesperada, um mês, mas alguma câmera de segurança, que horário era, qual foi a localização, Lucas? O que se sabe, o que se tem, os 2 desaparecerem? Será que foram confundidos? O que pode ter acontecido? Tem alguma linha de investigação, Lucas? Até o momento, André, a polícia não descarta nenhuma hipótese. São 2 jovens sem envolvimento com a criminalidade, sem qualquer tipo de antecedente criminal. E esses 2 jovens, o que aconteceu, André? O que até dificulta o próprio trabalho da polícia? É que eles saíram de casa ali no final de março. No dia 1º, 2 de abril, a mãe do Juninho teve a última informação, o último contato sobre o filho. E só no dia 12 de abril, André, que ela foi informada que o filho estava desaparecido. Então, se perdeu ali no início quase 10 dias de tempo de investigação, de informações, até a polícia ficar sabendo de todo o caso, e por isso que não se tem ainda muitas informações. O que se sabe, André, é que eles foram tirados de dentro dessa casa da namorada, chegou essa informação até a polícia, e até por conta disso não se tem muitas câmeras de segurança, não se tem outros relatos, não se tem testemunhas, e tudo isso vem dificultando o trabalho do delegado Nilton Martins, que a gente pode ouvir agora o que ele fala. Eles procuraram a delegacia dizendo que o Luiz estava desaparecido. Uma pessoa teria procurado a família dizendo que ele tinha sido sequestrado. A partir daí, começou-se a se investigar e se localizou uma segunda ocorrência, noticiando o desaparecimento do Felipe nas mesmas circunstâncias do Luiz. Teria sido sequestrado de um mesmo local e essa informação do sequestro teria vindo da mesma fonte. Meio-dia 20, portanto, estamos aí relatando o que aconteceu há um mês do desaparecimento do MC Juninho. Ele que desapareceu junto com um amigo. Desapareceu, agora o Lucas nos traz alguns detalhes importantes. Então, eles foram retirados de dentro da casa das namoradas, é isso? Isso, André. São muitos detalhes ainda que a polícia deixa em sigilo, até para não atrapalhar a investigação, mas até pelo que foi dito pela mãe do Juninho, a informação que ela tem é que eles foram retirados de dentro da casa, seria entre o dia 1º, 2º de abril, e durante 10 dias ela não teve contato com o filho, e só no dia 12 uma pessoa comunicou a ela que os 2 tinham sido sequestrados, retirados de dentro de casa. Então, todo esse tempo que se passou, claro, prejudicou bastante a investigação. Aí, num primeiro momento, André, quando ela registrou um boletim de ocorrência aqui no Palácio da Polícia do desaparecimento do filho, a polícia começou a investigação, descobriu que havia um segundo jovem também desaparecido na mesma circunstância. Então a polícia intensificou as investigações, Lucas, mas até o momento nenhuma hipótese é descartada. O que chama atenção, André, é que eles não tinham vínculo com a criminalidade, não tinham nenhum antecedente criminal, André. Tá. Agora, só nos ajuda aqui, dentro do nosso limite, até porque a polícia tem ainda há muitas informações que a polícia, né, por uma questão de estratégia, até ela está segurando, mas só para a gente compreender. Então, eles chegaram na casa das namoradas deles, teria sido isso no dia 1º, correto? No finalzinho de março, entre o dia 31, Ok. 1º, não se sabe exatamente quando que eles foram Tá. até a casa
das namoradas. Tá. Aí o desaparecimento só foi registrado 10 dias depois. Só para a gente entender, a mãe não tinha um contato diário, as famílias não tinham contato diário com eles, como é que era? Então, André, a mãe tinha um contato diário com ele, disse que iria visitar a namorada nesse dia. Tá. No dia 1º, ela não conseguiu falar com o Juninho, mas falou com a sogra dele, com a mãe da namorada, e ela disse que estava tudo bem, que ele estava em casa. Só que 12 dias depois, André, essa mesma pessoa fez o contato com ela, dizendo toda a situação, que o filho dela havia desaparecido e havia sido retirado de dentro de casa, porque ela novamente tentou contato com o filho, não conseguiu, e ela foi então falar com a sogra, que era a última pessoa, então ela informou toda essa situação. André, a dona Eva conversou com a gente, disse que o Juninho não costumava sair de casa, não costumava ficar muito tempo sem dar qualquer tipo de relato, e até por conta disso, é um depoimento bastante forte que a gente tem da dona Eva, André, ela não tem mais esperança, ela perdeu a esperança, até que a gente ouviu no trecho dela, que ela pede ajuda para encontrar o corpo do filho, ela quer enterrar, quer dar um enterro digno para o filho, quer ter uma resposta para os outros 3 irmãos dele, irmãos menores, inclusive um menino pequeno que fala que quer ser como irmão, quer ser MC também quando crescer. Então é esse o apelo da dona Eva, André. Tá certo, a gente vai continuar acompanhando e seguindo aí com essa investigação da polícia e trazendo aqui as novidades. Obrigado, Lucas. 12h 24 minutos, a gente volta a falar sobre as redes sociais, né? Porque as redes sociais, elas podem ser perigosas sim, né? E muito mais do que a gente pode imaginar. Porque criminosos ofereciam drogas por uma rede muito conhecida, só que a polícia estava de olho. E o Glauco já tem outras informações a respeito de uma operação que aconteceu na manhã de hoje, não é mesmo, Glauco? Isso mesmo, André. Sabe o que é influencer, né? Influencer é um nome dado àquele profissional que através das redes sociais influencia, logicamente, como o próprio nome diz, e vive disso. Neste caso, a operação teve este nome, influencer, por quê? Porque pessoas como esta jovem aí faziam a influência do mal. Olha ela ostentando na internet, através de uma rede social muito conhecida, como ela utilizava o dinheiro que vinha da venda de drogas. Era em compra de roupas, joias, relógios, em cirurgias plásticas. E o perigo, também. hein, Glauco? O perigo porque o influencer, ele sempre tem um público-alvo. Claro. Tá? Tem um público específico que fala na mesma linguagem desse público, né? Seja com dança, né? com o próprio vocabulário, com gostos por música. E você olha aí, ó, é uma jovem bonita, André, bonita. Que logicamente vai influenciar, como o próprio nome da carreira, entre aspas, a gente colocou aqui, influencer, né? Só que é o seguinte, era muito do mal e ousada. Tem um trecho que a gente pode mostrar de um dos vídeos da rede social dela, em que ela fala algo no sentido assim, ó, por exemplo, eu tô com uma paranoia de que o meu marido tá me traindo, ou seja, ela seria casada. Só que eu lembrei, meu marido tá preso. Ou seja, uma ironia, logicamente, é uma brincadeira de mau gosto, mas é uma brincadeira, enfim. O que dá a entender também que vinha um comando de dentro da cadeia em relação a essa organização criminosa. Tá aí, ó, a postagem, né, ousada dessa jovem que, como eu disse, foi presa também, até porque a casa em que estava o laboratório de refino de cocaína era dela, André. E tem uma trilha? Coloca aí, vamos ver. Louca. Quando eu tenho paranoia que meu marido está me traindo, mas lembro que ele está preso. Quando eu tenho paranoia E isso fazia sucesso. Isso fazia sucesso. E é um foco muito bem direcionado para o público jovem, a gente sabe quem usa essa rede social, e há informações de que droga sim era oferecida através das redes sociais, logicamente que é uma coisa um tanto velada, a polícia com o assédio, muito provavelmente alguém tem o controle das contas e excluiu muito material, mas não adianta, tá? O que a polícia tem de pistas já serviu para prender, por exemplo, essa jovem aí, André. Vamos escutar mais um pouquinho, vamos ver o que traz aí. Os velhinhos nos deixam forte, olha como é que ele deixou nós. Vou tacar nos velhos porque os velhos têm o dote.
Vou tacar nos velhos porque os velhos têm o dote. Novinho só quer sugar e os velhinhos nos deixa forte. Olha como é que ele deixou nós. Que Vou tacar nos velhos. Viu só? Hã? Viu Que só? hein? Hein? É, rapaz. Eu vou confessar que eu não sei nem usar direito a rede social, mas esse pessoal aí se superou, viu? Não, mas tu ouviu a letra aí? Aham, claro, sem dúvida. Não, e isso é uma que a gente está mostrando, né? Porque quando se fala, a rede social, ela pode tem um lado muito positivo, obviamente que se tem. Agora, infelizmente, tem um lado que ela é usada para o mal, né? E por isso tem um grupo que trabalha muito forte, justamente para que atinge muitas pessoas, né, Glauco? Muitas pessoas, muitos jovens. E aí, portanto, com essas letras, que eu não sei se é ela que escrevia, ela que criava, ela que compunha, né? Mas muitas vezes foram pegos extraídos trechos, né, de outras canções, aí vai fazendo adaptações, e aí põe uma dança junto, põe algum assunto, como no caso ela colocou do marido, que estava preso ali, e aí sai um vídeo e que ganha aí uma série de visualizações, e que é esse o objetivo, né, Glauco? Exato, e vamos lembrar também da questão do laboratório, tá? Porque esse laboratório que foi fechado, que foi descoberto e fechado pela polícia, que tinha essa prensa aí, olha aí, ó. Conforme os policiais, ela tem um grande potencial para fazer esses tijolos, exatamente, para compactar essa droga. Só lembrando aqui a informação que veio da polícia, 2,7 quilos, mais ou menos, de cocaína por dia. Bom, eu não sei qual é a cotação, né, do mercado que a gente tem aí da droga, enfim, mas a gente sabe que é muito dinheiro que circula e até por isso essas postagens aí. Agora, Glauco, uma coisa também deixar muito claro, né? Pode ser não ser do meu gosto, do teu, eu não tô dizendo que é ou que não é. Agora, por si só, né, o fato de dancinha, com brincadeira, com coisa, é uma coisa. O problema é tu usar isto e associar a criminalidade e usar a rede como comércio, que é aí o que tem feito a polícia fazendo operações, no caso, ela que foi presa, correto? Ela e mais um outro homem. Tá certo. Seguimos, meio-dia, 29 minutos agora. Meio-dia, 29, 19 graus é a temperatura. Atenção, um carro foi prensado por um caminhão num grave acidente que aconteceu no Vale dos Sinos. Esse é o primeiro destaque do Giro de Notícias. O vídeo gravado logo após o acidente mostra os veículos caídos do canteiro central na ERS 239, sentido Sapiranga-Taquara. O caminhão esmagou o veículo, mas, por sorte, ninguém se feriu. O acidente foi ontem à tarde e um dos lados da estrada chegou a ficar com o trânsito interrompido. Polícia Federal na rua contra o tráfico de drogas no sul do estado. Foram cumpridos 2 mandados de busca e apreensão em Rio Grande e um em Palhoça, em Santa Catarina. Uma pessoa foi presa com drogas e objetos usados para o tráfico. 3 pessoas foram presas, entre elas uma mulher, por tráfico de drogas em São Leopoldo. Na ação, um adolescente também foi apreendido. Os policiais identificaram que a mulher era olheira do grupo e o adolescente fazia comercialização dos entorpecentes. O jovem estava com cocaína e notas de dinheiro. Agora vamos falar de mais um crime brutal que aconteceu aqui em Porto Alegre. Lembrando que em 2 dias, 2 tragédias familiares abalaram o Rio Grande do Sul. Ontem, um policial aposentado matou a esposa, o sobrinho, atirou contra o próprio filho e depois tirou a vida dele. Os detalhes quem nos traz é o Guilherme Roquette, que está inclusive no local onde aconteceu mais esta tragédia aqui em Porto Alegre, que é praticamente no bairro Agronomia. É isso, Gui? Exatamente, André. Boa tarde para você, boa tarde para todos que nos acompanham. É aqui na Avenida Bento Gonçalves, como você disse, praticamente no bairro Agronomia. Até o Jefferson vai mostrar ali o apartamento, André, porque a gente chegou aqui por volta das 11h30 da manhã e ele estava exatamente desse jeito ali, ó, com a janela com grade bem na direita entreaberta, com a janela maior ali da sacada também entreaberta e aquelas roupas ali
todas elas dependuradas na sacada, com nenhum tipo de movimentação. Esse apartamento ele está assim desde o momento em que nós chegamos aqui em Porto Alegre. Aliás, aqui em frente ao apartamento, não teve movimentação de ninguém aqui dentro da casa, porque justamente aqui foi o palco de mais essa tragédia familiar, essa verdadeira chacina que aconteceu aqui na Zona Leste de Porto Alegre. Eu estou falando do caso, então, do sargento da reserva da Brigada Militar, o Gilson Rogério Balbueno, que matou a mulher, matou também o enteado e tentou matar o filho adolescente de 14 anos. Esse jovem, ele está internado em estado grave no Hospital de Pronto-Socorro aqui de Porto Alegre. Não há previsão de alta e foi ele quem conseguiu descer as escadas e ir até esta fábrica de pães que tem aqui embaixo do apartamento ali, naquele logotipo azul, os portões azuis ali. Foi este jovem, então, que conseguiu, logo isso aconteceu. Vamos ouvi-lo agora. A gente estava atendendo normal aqui na distribuidora e o filho do policial ali de cima, que é morador, desceu ali para pedir ajuda, que o pai dele chegou falando que o pai dele tinha matado todo mundo e que tinha tentado matar ele também. E que ele tava baleado, ele tava com um tiro aqui na cabeça, e que se tinha como ajudar ele. E a gente chamou a polícia e tal, e nesse meio tempo ele falou que o pai dele perguntou se ele queria viver ou não. E ele disse sim, quero viver, depois de ter dado o tiro. Eu falei, então tá, tu que sabe, tu vai ficar com dívida, vai ficar com conta. Vai ficar assim, vai ficar ruim pra ti. E não, eu quero viver. Aí ele pegou e se matou. Vida, gente, vida. Meu Deus, André. O Gui, só tira uma dúvida, Guilherme. Desculpe eu fazer essa pergunta, porque eu não sei nem se a gente tem essa confirmação, porque ontem, no calor das notícias, a gente tinha a informação que era enteado, o que morreu, não, o que foi para o hospital, ele é grave. Eu vi que era sobrinho e que era filho adotivo. O que se confirma? Não sei se a gente tem a confirmação de fato qual era o grau de parentesco com ele, tu sabe, Gui? Ainda não está exatamente confirmado, André, pela própria Polícia Civil esse caso. A gente tem, em princípio, a informação de que se trata do enteado. Mas deixa eu te explicar por que isso ainda não está confirmado. Porque aqui dentro do apartamento foram encontradas várias carteiras de identidade. E entre todas as fotos que estavam ali, nenhuma delas batia exatamente com este outro jovem que estava ali dentro. Por isso, a hipótese inicial é que ele seria, então, enteado do policial militar. Mas ainda precisa dessa confirmação, o André, justamente por causa disso, porque às vezes as carteiras de identidade, eu, por exemplo, tenho uma carteira de identidade com uma foto de quando eu tinha, talvez aí 18, 19 anos. Sim. E a minha da carteira de motorista é mais atual. Então, é realmente por causa disso que a polícia ainda não conseguiu dar essa determinação de quem é, de fato, qual o grau de parentesco desse outro jovem. Olha, nós mostramos nessa semana, né, 2 casos de tragédias em famílias envolvendo suicídio, né? A gente quer fazer um pedido. Quem está nos acompanhando, está passando por um momento de dificuldade, ou conhece alguém que está com dificuldade, sabe que muitas vezes a pessoa percebe-se que ela não está bem, mas a gente não tem ideia do quanto é a gravidade disso. Se você está precisando conversar, né? Ou algum conselho, se tem alguém próximo que está com dificuldade, a gente tem um número de telefone do Centro de Valorização da Vida. O CVV, ele realiza um apoio emocional, de prevenção a situações como essas, né? Atende gratuitamente por telefone, por e-mail, por chat, 24 horas todos os dias. Então a gente vai colocar o telefone, tá? Que é o 188, ou pelo site, tá aí, ó, 188, ou www.cvv, Centro de Valorização da Vida.org.br. É evidente, Glauco, isso a gente tem falado por vários dias, que nós vivemos momentos de muita tensão. A viver, ele é muito exigente, mas a vida ela é muito maior que tudo.
Às vezes as pessoas estão num momento de muita dificuldade, mas a gente tem que ter em mente que o tempo vai passar, ele vai passar e a gente, para saber enfrentar, para conseguir enfrentar, tem o apoio de tantas pessoas como, por exemplo, a equipe do CVV. Então é um pedido que a gente faz, que as pessoas respirem, né, para que a gente consiga enfrentar. Quem não passa por dificuldades, hein? Todos nós enfrentamos, gente. Não, Todos nós essa entrevista, André, essa entrevista desse comerciante é um chute no estômago, é um soco no rosto, eu não sei como classificar, a forma como esse filho, que talvez não seja filho, enfim, mas era alguém da intimidade. Eu, quando chego em casa depois de uma notícia dessas, eu procuro abraçar meu filho, porque é uma coisa assim que nos toca, sinceramente nos toca. E tem uma carta, sim, que esse homem deixou, mas nós não vamos mostrar, nós não vamos revelar totalmente o conteúdo dela, porque a nossa obrigação, enquanto uma fonte de informação, também é social, André. Nós não podemos incentivar que atos como este possam se repetir. Nós temos o dever, sim, de mostrar que é um problema social, que tem que ser tratado e que nós temos que valorizar a vida. Você tem motivos para acreditar que é possível superar os problemas. A gente não pode resolver as coisas assim, André. Não pode, e até porque isso não é uma solução, já vou chamar o Gui, isso não é uma solução a tantas maneiras, tudo tem uma solução, mas também tudo tem o seu tempo para solucionar. Acho essa é uma das grandes mensagens que a gente pode dizer e mostrar para as pessoas, né? Um ato como esse, ele não resolve, muito pelo contrário. Então, tem tantas maneiras de se resolver, tudo ao seu tempo, e é isso que a gente pede, que as pessoas, né, busquem apoio. Diga, Gui. Pois agora, André, a situação é a seguinte, ó, um perito já está analisando a trajetória das balas disparadas dentro da casa para poder dar a dinâmica do crime e apontar, então, como é que foi, como agiu esse policial. E também a Polícia Civil está investigando, inclusive, se a chacina anterior, lá da quarta-feira, pode ter influenciado no comportamento desse policial militar aposentado, como nos explica a delegada que cuida do caso, e a gente vai ouvi-la agora. A gente não descarta a possibilidade desse colega da Brigada Militar aposentado ter tomado coragem por um caso similar, né? A gente até evita divulgar casos de suicídio exatamente para não estimular esse tipo de conduta. André, e também tem uma outra situação ainda. Os corpos dessa família, eles ainda estão no IML, já passaram por perícia, estão liberados, mas até agora ninguém da família foi, pelo menos até o final dessa manhã, para reivindicar esses corpos. E a questão da carta, que o Glauco bem levantou agora há pouco, ela aponta que o próprio policial, ele aponta que estaria com dívidas, estaria com dificuldades, inclusive, para comprar comida para dentro de casa, e é justamente por isso ele teria tomado essa atitude. O que, claro, a polícia agora vai investigar para confirmar se essa carta é verdadeira, como nos explica também a delegada. Essa carta basicamente explicava que ele tinha uma dívida, que ele não queria simplesmente se suicidar, que ele não deixaria essa família desamparada e que por essa razão ele teria cometido esse crime antes de se matar. Bom, então na tela a gente coloca mais uma vez os telefones de contato, os acessos, tanto telefone quanto e-mail, chat, do CVV, o Centro de Valorização da Vida, né? Tá aí na tela, 188 ou www.cvv.org.br. Busque ajuda, procure alguém, converse. Esse é um momento muito delicado para todos. Busque essa ajuda, que ela é muito importante. Nesse momento, como dissemos, nós precisamos enfrentar. Seguimos adiante, 12h40 agora, faltando 20 para 1. Agora vamos para um flagrante que vem da Serra. Um carro desgovernado invadiu uma calçada. Outro carro desgovernado, Glauco. Meu Deus do céu. Que isso aconteceu na Serra, em Bento Gonçalves, e foi na madrugada de hoje, tá? Olha só essa imagem, o impacto forte deste veículo que vem fazendo a curva. Ele não vence e sobe em cima da calçada, atinge aquela grade. Informações preliminares indicam que havia 2 pessoas dentro do veículo, ambas encaminhadas ao hospital da cidade. É possível notar que ele está em alta velocidade também, viu, André? Ele não vinha tão devagar assim, tá? Só que tem um detalhe. Neste local aí, no bairro Cidade Alta, que fica bem na entrada de Bento Gonçalves, os moradores, empresários, enfim, daquela região, eles já fizeram várias reclamações, porque eles dizem o seguinte, ó, é um dia sim, um dia não, tem acidente ali. Então, alguma coisa não está certa
alguma coisa tem que ser feita. Neste caso aí, as duas pessoas, né, os dois ocupantes foram encaminhados, não tem maiores lesões, mas o impacto foi realmente forte, olha aí. Se tivesse alguém na calçada ou algum carro... E era madrugada, né? Ainda bem. Porque nenhum carro em baixa velocidade levanta a altura que esse aí levantou, né? Isso é certo. Pode ser que tenha problemas de sinalização, não sei, pode ser que sim. Agora, o motorista também precisa, se estivesse em baixa velocidade, olha, o teu poder de controle, ele é bem diferente. Muito bem, agora 12h42, eu tenho uma dica para você que está procurando presente para sua mãe. Pode rodar aí. Ele está chegando, Padre Fábio de Melo, em Porto Alegre. Um pouco mais de paciência. É dia 6 de maio, no Auditório Araújo Viana. Nem toda reza. Garanta já seu ingresso através do site simpla.com.br e não fique de fora. O melhor presente que você pode dar para a sua mãe. Realização Massa Fã e RA Eventos. Apoio SBT. Portanto, dia 6 de maio acontece o show do Padre Fábio de Melo, uma das vozes mais conhecidas do país e adorado por milhares de pessoas. Ele é muito inspirado, o Padre Fábio de Melo, né, com as publicações que ele faz. E eu tenho aqui em minhas mãos, atenção, eu tenho aqui um par de ingressos para você que quer levar a sua mãe ou uma pessoa especial para este super show. O primeiro que ligar para o número 3230-5213 vai ganhar este par aqui. Lembrando que tem que retirar aqui no SBT. O show do Padre Fábio de Melo é um apoio do Grupo Cortel. Confira a programação do especial de mães em www.cortel.com.br. 3230-5213 é o telefone para este par de ingressos. Muito bem. E hoje é sexta-feira, dia de quê? Partiu Cultura. E a colega Bruna Colossi chega com uma agenda de atrações para esse final de semana, né, Bruna? Gente, o que aconteceu aqui? Vocês sabem que eu tenho medo de escuro, né? Ô, André, acende a luz pra mim. Ainda bem. Oi, gente. Responde aí. Você é corajoso? Então se liga no Fantaspoa, o maior festival de cinema dedicado a filmes de ficção científica e horror. Serão exibidos 188 filmes, a maioria inéditos no Brasil. Entre eles, o Rasgue e Joga Fora, filme russo que foi boicotado por causa da guerra na Ucrânia. O evento acontece até domingo. E agora, amanhã, sabadão, tem Queen Celebration in Concert. Que chique, hein? Um tributo a uma das bandas de rock mais tocadas no mundo todo. A apresentação será no Araújo Viana, às 7 da noite. Hã? Não tô entendendo os teus sinais. Quê? Teus sinais me confundem? Cabeça? Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, é isso? Ah, agora sim eu entendi, gente. Sabe quem volta ao estado? É ele, Djavan. Ele se apresenta agora no dia 7 de maio, às 6 da tarde, no Teatro Bourbon Country. Sobe o som aí. De mina, coração, desejo ensinar tudo mais. E chega a Porto Alegre a Cor Púrpura, o musical. O espetáculo fala de uma saga familiar inspiradora e que conta a história de uma mulher que, através do amor, encontra força para superar as adversidades. Coisa boa! Então é isso, gente. Eu vou embora antes que eles resolvam desligar a luz de novo, né? Beijo, beijo. Ah, não! Lembrei de uma coisa. Um convite muito importante, gente. Amanhã é sábado. Amanhã tem Masbach na telinha e tá imperdível. Sabe por quê? A gente teve a honra de bater um papo com a drag queen mais querida do Brasil. Eu tô falando de Glória Groove. E não é só isso não. Pra deixar você com água na boca, já ouviu falar em espetada?
Tudo isso e muito mais amanhã no Masbar a partir do meio-dia. Eu te espero. Agora sim, beijo pra todo mundo. Bom fim de... Tchau, Bruninha. Já foi embora, saiu correndo. Não vai apagar a luz, Bruna. Ó, beijão pra ti. Muito bem. A gente segue adiante. Meio-dia, 47 minutos agora. Você se preocupa com desperdício na hora de se alimentar? Eu me preocupo bastante. Aqui no Rio Grande do Sul, uma rede de solidariedade atua desde 2003 para evitar que a comida seja jogada fora. A gente vai conhecer agora o trabalho do Mesa Brasil Sesc. Olha só. Combater a fome e o desperdício de alimentos é o objetivo do programa Mesa Brasil Sesc. Aqui no estado, mais de 1.300 toneladas de alimentos são coletadas e distribuídas em diferentes cidades, todos os meses. O impacto desse trabalho é a melhora da qualidade nutricional através da quantidade e da qualidade dos alimentos que chegam a essas instituições. Além disso, ações são realizadas em ONGs e creches para ensinar novas formas de aproveitar os alimentos. Uma das ações educativas do Mesa Brasil Sesc são oficinas de culinária. A Priscila, que é nutricionista, vai preparar um bolo de abóbora com coco. Mas esse bolo tem um diferencial, né, Priscila? Qual seria ele? Sim, Luana, a gente vai utilizar também a casca desta abóbora, né? Então, a ideia do aproveitamento integral é a gente utilizar o máximo possível daquele alimento. Para fazer essa receita, você vai precisar de 4 ovos, 4 colheres de sopa de óleo, 2 xícaras de chá de abóbora cozida, 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 1 xícara de chá de coco ralado seco e 1 colher de sopa de fermento em pó. Primeiro, cozinhe a abóbora com casca até formar um purê. Pode até triturar no liquidificador. Em uma vasilha, adicione 2 xícaras da abóbora cozida, os 4 ovos, açúcar e o óleo. Misture tudo. Em seguida, coloque o coco ralado e a farinha. Mexa. Ao final, acrescente o fermento em pó. Com a mistura pronta, é só colocar em uma forma untada e levar ao forno médio pré-aquecido em 200 graus. 30 minutinhos depois e o nosso bolo de abóbora com coco já está pronto. Gente, saudável, saboroso e sem desperdício de alimento. Você pode ajudar o projeto sendo empresa doadora, instituição social ou um voluntário. O que adianta a Luana faz, que é maravilhoso. Cadê pra gente experimentar, hein, Luana? Poxa vida. Gente, ficou bonito, hein? Olha, ficou muito bonito. São receitas simples que a gente pode justamente aproveitar, né? Reaproveitando tantas e tantas coisas que a gente consome no nosso dia a dia. Excelente ideia, muito bacana. Tá aí, Mesa Brasil. Meio-dia, 49 minutos e atenção, um motociclista invade a preferencial e é atingida por um carro. Glauco, onde foi? Gaúcha, meu Deus do céu. Diga lá, Glauco. Coisa feia, rapaz. Nossa, aconteceu em Passo Fundo, viu? Foi uma peixada, como diria lá no interior, né? Mas peixada. Isso aí não tem, olha, não dá para brincar muito, porque foi uma coisa bem séria. Era uma motociclista. Ela invadiu a preferencial e foi atropelada por essa caminhonete aí. De acordo com a Brigada Militar, a vítima passa bem e o motorista parou para prestar socorro. Parabéns para ele, apesar de tudo, do susto. Enfim, moradores informaram que este local é muito perigoso, ou seja, não é exceção, infelizmente, esse acidente aí. Mas a condutora, a motociclista, ela, repetindo aqui, só teve lesões leves e um baita susto, André. Bota susto nisso. Não, impressionante. E ela, deixa eu ver ali, ela vai passar agora. Tá ali a placa, né? Tá vendo a placa, tem né? 2 placas, e no chão até tá meio apagado, né? Mas é um cruzamento. Eu acho essas velocidades muito altas para cidades, né? Até 60, assim. Eu acho... Com a desatenção que o motorista tem andado, tem dirigido, 60 é uma velocidade muito alta, né, Glauco? Eu acho. Tanto é que muitos o impacto trechos acaba sendo multiplicado, né? Sim, mas muitos trechos, não só em Porto Alegre, mas em outras cidades, o 30 km por hora máximo já está sendo adotado, né? Para justamente ter mais precaução, principalmente perto de escolas. Muito bem, seguimos a polícia. A polícia prendeu um homem de 40 anos que matou a proprietária de uma loja de artigos gaúchos lá de Três Passos. Eu falei há pouco sobre essa história aí.
Ele foi identificado logo em seguida e preso. Isso menos de 5 horas. Tentou inclusive trocar a camisa para disfarçar. Injustificável o que fez esse cidadão aí que está preso, este criminoso, Glauco. Criminoso. A gente até tem dificuldade, né? Mas é criminoso, sim. É criminoso. Isso aconteceu na tarde de ontem. A vítima foi encontrada ferida dentro da loja. O SAMU foi acionado. Mas quando ela chegou ao hospital, já não havia mais o que fazer. A polícia fez diligências, conseguiu identificar o assassino e ainda localizou objetos que foram roubados. Roupas, um molho de chaves, e o suspeito acabou preso próximo à BR-468. Ele estava, inclusive, André, com o telefone da vítima e já foi levado para o presídio de Três Passos. Câmeras de segurança mostram que ele tentou se disfarçar, como você falou aí. Trocou de roupa, tá? Mudou o figurino, mas não adiantou. Tá preso e tomara que continue assim. Imagine, uma cidade pacata ali, né? De Três Passos, uma cidade, como muitas do interior, ainda tranquilas. E o cidadão chega e, de repente, eu quero ver em detalhes ali, Ali não era a loja, ali ele já tinha fugido, lógico, né? Porque não tinha câmera lá Aí ele já tinha fugido, né, Glauco? Isso, ele já tinha trocado, inclusive, de roupa, né? Mas que barbaridade. Agora, é só o que falta. Em Três Passos, com todo respeito, eu não tô diminuindo nada, mas é uma cidade pequena. Só que falta o comerciante agora ter que contratar segurança para botar na loja em Três Passos, né? Eu não sei se esse criminoso, se ele era da cidade ou não, mas eu sei que ele queria roubar umas facas, né? Ele não estava armado, né? Ele não estava armado, né, Glauco? Não. Informação que se tem. Mas ele pegou pedaços de madeira e partiu para cima dela, agredindo, assim. Essa mulher de 50 e poucos anos, né? Jovem mulher que perde a vida, proprietária dessa loja de artigos esportivos e recentemente, pouco tempo antes, ela tinha feito uma publicação com promoções, assim, uma coisa absurda, gente. Tentando sobreviver, é o que o comerciante está fazendo, André. Bom, e agora a gente vai falar de um outro acidente, um acidente entre carro e moto lá na fronteira do nosso estado. Aonde, Glauco? Não me diz que acaba com a... Não. A fronteira não. Santana do Livramento, tchê. Nas ruas 13 de Maio e Antônio Fernandes da Cunha. No centro, para quem conhece Livramento, é um cruzamento bem no centro da cidade e as imagens são da câmera de segurança. Um carro invadiu a preferencial e bateu na moto. Embora o choque tenha sido feio, né, também, olha só onde é que foi parar um motociclista, rapaz. Ele se levantou logo depois do acidente, tá? A Brigada Militar não nos deu retorno a respeito de, inclusive, se esse motorista parou para prestar socorro. Mas foi mais um acidente nesses cruzamentos da vida aí que a gente alerta sempre. Tome cuidado e não adianta se é preferencial, se não é preferencial, se a cidade é grande, se a cidade é pequena. Aconteceu em Livramento, André. E Livramento é uma cidade muito turística também, muita gente de fora, não sei se era o caso. Mas quando a gente está numa outra cidade, mais ainda tem que ter atenção. Aqui nós temos o hábito de ter uma rua, uma quadra, ela é preferencial, já a outra não é mais. E isso dificulta ainda mais, né, a circulação. E o pessoal andando um pouco distraído que seja. Às vezes, no próprio cruzamento, mesmo você estando na preferencial, o ideal é diminuir a velocidade, dar sempre aquela olhadinha básica para evitar confusão e evitar acidentes. Agora vamos falar de um outro assunto, olha, muito positivo. Mais de 7 mil novas empresas em 1 ano e 3 meses. Números que refletem em geração de emprego e também de renda para a região central aqui do estado. O Glauco vai contar para a gente de uma cidade que está apresentando esses números muito positivos, né, Glauco? Da minha querida Santa Maria, um polo na região central do estado e justamente no momento em que a gente estava no meio da pandemia, a cidade estava com números positivos nesse sentido. Vamos ouvir o que fala o prefeito. Eu não vou ignorar que teve empresas que fecharam. Em Santa Maria, o impacto da pandemia foi muito mais positivo do que negativo. Óbvio que o negativo é ruim para todo mundo, né? Abriu 7 mil empresas e fechou uma, tá? Essa é uma empresa que fechou, é dano direto numa família. Nós não podemos ignorar ou fechar os olhos para os problemas que a pandemia nos trouxe, mas nós temos sim que comemorar e celebrar todos os avanços, o quanto a gente aprendeu, o quanto as pessoas
que nunca imaginavam que a gente ia ter que criar uma microempresa. E nesse momento que ainda há o resquício da pandemia, é bom lembrar que o governo do estado ontem liberou o uso facultativo da máscara em locais fechados, tá? Isso já está publicado. E agora, em Santa Maria, instaladas novas empresas, enfim, é hora de atrair esses empresários e uma bela iniciativa é a retomada ou o reinício de alternativas de voos para a principal capital, que é São Paulo. A partir do dia 1º agora tem novidades. O prefeito vai comentar sobre isso. 1º de novembro começa o voo Santa Maria-São Paulo. Óbvio que isso vai agregar desenvolvimento econômico, porque o grande empreendedor, o grande empresário, não pega o avião de São Paulo até Porto Alegre, depois vai fazer 4 horas de viagem. E eu não tenho a menor dúvida também que os índices, ou melhor, a nossa classificação, a segunda melhor cidade no índice de concorrência dos municípios, segundo lugar da região sul, perdendo apenas para Curitiba, que é um potencial gigantesco. Esses dados, esse percentual, né, são fruto dessas novas empresas que abriram. Muito bem, tá aí o exemplo de Santa Maria, um abraço. 1º de novembro, só corrigir, tá? Não é 1º agora. Todos santamarienses. O voo começa? 1º de novembro. Muito bem. Meio-dia 58 minutos, apreendidas mais de 2 toneladas de alimentos impróprios para o consumo. Isto foi no norte do estado. Os detalhes em mais um Giro de Notícias. 3 estabelecimentos de Marau foram fiscalizados nesta quinta-feira. Na ação foram apreendidas 2 toneladas de alimentos vencidos e impróprios para o consumo. Eles estavam à venda, alguns sem procedência e armazenados de forma inadequada e em péssimas condições de higiene. 55 pessoas foram presas no sul do estado em uma ação ostensiva para reduzir os índices criminais. Os policiais realizaram as operações em Pelotas, Canguçu, Arroio do Padre, Morro Redondo, Capão do Leão, Piratini, Pinheiro Machado, Pedro Osório e Cerrito. Na ação, 343 pessoas foram abordadas. A maioria das prisões foi por jogos de azar. E o final de semana vai ser de rodada no Campeonato Brasileiro. A dupla Grenal pode terminar como líder na Série A e também na Série B. Entra em campo, Matheus Schenck. Entra de novo aí, Glauco. Entramos Vamos novamente. lá. E aí, Glauco? Tamo aí, já tô aquecido. Espero que sim. Olha só, Glauco Pazza, o Grêmio enfrenta amanhã o CRB, jogo na Arena, 4h30 da tarde, espera-se um público bom na Arena. E o Grêmio tem só uma dúvida, tá? Ou vai o Elias ou vai o Campaz. Essa é a dúvida do Roger Machado. A gente tem a escalação para você e a gente está apostando no Elias, o autor do gol da vitória contra o Operário. Ganhou muitos pontos o Elias nesta semana, né, Glauco? Porque o Campaz também perdeu pontos, né? Vamos deixar claro que, como eu falei ontem, bom é ter a alternativa, tá? É verdade. Agora o Campaz não foi bem. Não foi bem e aí o Elias entrou, fez gol. Bom, vamos lá, né? Vamos com o que tem de melhor. Eu acho que o Elias é o melhor aí nesse momento. Pois é, o Grêmio precisa só definir um negócio, né? Não dá pro melhor ser o cara que não tá jogando, né? A solução não pode ser sempre aquele que tá mas no banco. isso acontece, volta e meia, né? Se tivesse fulano, se tivesse ciclano, ou não é? É verdade. Mas um cara que não vai estar em campo nesta partida contra o CRB é o Ferreira. E essa é uma situação interessante, né, Glauco? Porque o Ferreira, ele tem uma lesão crônica no músculo... O que tem o Ferreira? Deixa eu te perguntar. O torcedor, Vai. ele me manda toda... O que tem o Ferreira, doutor Schenck? Doutor Schenck é uma combinação legal, né? É sonoro, né? Doutor Schenck. Olha coisa só, linda, né? O Ferreira, ele tem uma lesão crônica... Doutor Schenck, noite de filme. Não perca. Doutor Schenck. Hoje à noite, no SBT. Hoje à noite, no SBT, Doutor Schenck. Até me perdi aqui, mas vamos lá. O Ferreira, ele tem uma lesão crônica no músculo adutor da coxa. Isso faz com que ele não consiga ter rendimento, ele não consiga ter sequência, porque são muitas dores. E qual que vai ser o tratamento? Qual? Células tronco. Ele já iniciou nessa semana, na terça-feira passada, uma sessão de aplicação de células tronco no músculo da coxa. Isso vai fazer com que ele consiga sentir menos dor, esse músculo, essas lesões vão cicatrizar mais rápido e o Ferreira vai estar à disposição, talvez aí em 15 a 20 dias, Glauco.
tratamento diferente, né? Tomara. É um tratamento que fez, por exemplo, o Dourado, né? Verdade. Uma recuperação muito difícil que ele teve, mas isso diz que ajudou muito. Eu confio muito na ciência. Tomara que dê certo. Ferreira é para ser o diferencial, mas não tem jogado, né? Tanto que é o camisa 10, né? É o camisa 10 do Grêmio, mas praticamente não jogou nesta temporada. Olha só, Glauco, ontem teve Liga Europa aqui no SBT, semifinais da Liga Europa, que para quem não sabe é tipo a Sul-Americana da Europa, é o segundo maior torneio do continente europeu. E claro, esses gols e mais os gols da Champions League não, gols da Libertadores, gols da Sul-Americana, tudo isso muito mais agora no Giro de Gols para você. Giro de gols mais rápido hoje para dar tempo. Papo reto aqui então. Libertadores. O Flamengo venceu a Universidade Católica lá no Chile, 3-2. Sul-Americana. O São Paulo ganhou fora de casa também, 3-1 no Wilstermann, na Bolívia. No Chile, o Santos só empatou com o La Calera, 1-1. E teve ainda semifinais da Liga Europa no SBT. Jogo de ida na Inglaterra. O West Ham, em casa, perdeu para os alemães do Eintracht Frankfurt. Gostei, né? Eintracht Frankfurt. 2-1. No outro jogo, outra vitória alemã. Leipzig 1, Rangers da Escócia 0. Eintracht. Em alemão? Frankfurt. Ele disse Eintracht. Eintracht. Ah, já. Já. Ok. Ficou bom. Mas enfim, um cara que é bem brasileiro, que vai apitar o jogo do Inter domingo, Inter e Avaí, é o Wilton Pereira Sampaio. E esse nome deu uma polêmica no Beira-Rio, Glauco, porque ele é o cara que apitou o Inter e Corinthians na rodada final do Brasileirão 2020, marcou esse pênalti aí pro Inter e depois desmarcou. E ainda também anulou gol do Inter, gol do Abel Hernandes, uma falta pra lá de polêmica em cima do Cássio, que a gente vai ver também nesse lance aí. Este cidadão é o responsável pelo apito domingo e olha, o Inter não gostou nada disso, Glauco. Rapaz, isso tomou conta das redes sociais. Eu só peço o seguinte pro torcedor, se for para vaiar o juiz, que vai e tal, mas não pense que se acontecer alguma coisa, a culpa é do juiz. Agora, sei lá, né, a Confederação Brasileira de Futebol, a Comissão de Arbitragem, podia olhar de uma forma... Cara, é muita indisposição. Evita, né? Pra que arrumar encrenca, né? Pois é, essa vai ser a primeira vez do Wilton Pereira Sampaio. Wilton? É o Wilton. Voltando ao Beira-Rio depois dessa polêmica. Realmente, né, a CBF podia ter evitado. Mas, Glauco, se espera pelo menos 30 mil torcedores do Internacional. Isso? Rapaz, pelo menos. Para essa partida no domingo, 7 da noite, inclusive 4 modalidades de sócio do Inter. Eu vou até ler aqui para não errar. 4 modalidades de sócio vão ter entrada gratuita mediante check-in. Ou seja, o Internacional prevê 30 mil, mas eu acho que vai dar mais, hein? Inter e Avaí. E se o Inter vencer essa partida e os times que estão imediatamente acima na tabela tropeçarem, o Inter vai ser líder do Brasileirão, senhor Glauco Corneteiro, que dizia que o Inter ia cair. Vocês da imprensa. Agora, como é o futebol, né? O Mano Menezes chegou, jogou 2 fora de casa e conseguiu 2 vitórias. Seria muito bom começar em casa com o pé direito, né? É verdade. O Inter que vai ter a estreia do Mano em casa, né? O André falou antes no nosso destaque. Vai ser a primeira partida do Mano na nova casa dele, o Beira-Rio. Nova velha casa. De certa forma é. Mas eu não lembro se ele chegou a treinar no Beira-Rio, né? Acho que não. Né, Glauco? Há 20 anos aí, não sei se ele chegou a trabalhar exatamente no Beira-Rio. Mas olha só, Inter e Avaí é domingo e vai ter novidade, aliás, no plural, vão ter novidades para essa partida. O Moledo vai voltar para a zaga, novidade importante. Foi poupado. Tinha sido poupado contra o Medellín. O Moisés e o Tyson estão à disposição, devem jogar também. Você acha que o Moisés vai jogar? Porque o René tá vindo numa tocada muito forte. Se tem a dúvida exatamente disso, se eles vão ser titulares ou não. Principalmente o Moisés, que está há bastante tempo parado, né? E o Pedro Henrique, que é reforço do Inter, foi anunciado há pouco tempo, ele está recuperado de uma lesão muscular e pode ser titular. Aliás, titular acho que não, né? Vai ser provavelmente alternativa para o segundo tempo. Mas olha só, é o seguinte, depois da partida contra o Medellín, a vitória do Inter por 1-0, o Mano Menezes falou ainda no vestiário. E é muito legal conferir essa fala, porque ele diz que o Inter está ganhando corpo, está melhorando, e ele percebeu essa melhora. Não, ele não falou corpo. Ele falou corpo. Ele tá que o Mano puxa o air. Ele está percebendo a melhora antes mesmo de ter chegado no Inter. Inter. Não podemos ficar menos felizes do que tudo isso que aconteceu. Os 2 últimos jogos que nós estamos participando dela. Mas que realmente começou no jogo do Fortaleza. Eu estava olhando o jogo
sentado no sofá da minha casa e vi um comportamento diferente. Eu respeito muito os jogadores que eu dirijo, muito. Quem foi dirigido por mim já sabe, vocês vão entender esse caminho que nós vamos construir juntos. O Mano estava em casa alguns domingos atrás e ali dizendo, rapaz, esse time está melhorando. E que ele falou que tem um jogador que é muito ruim que não ia jogar. Mas enfim, tudo bem. Tem coisa que a gente não fala publicamente. Vamos lá. Olha só, a gente tem que atualizar a tela de números do alemão, né? Porque ele já fez mais um gol. Se liga só, porque são 182 minutos só dele em campo pelo Inter. 3 gols marcados. E olha o salário, Glauco, é o menor salário do elenco Menor colorado. que o salário do André, rapaz. É difícil, hein, se tratando de jogador. É difícil. Que mas, enfim, coisa. Acho que é uma boa custo-benefício sensacional. É uma boa aposta para quem gosta de apostar, gol do alemão domingo. Para finalizar o esporte de hoje, a Abel Braga anunciou que está parando de treinar clubes brasileiros. Vai se aposentar desta função no Brasil. Deixou em aberto a possibilidade de trabalhar como técnico no exterior e no Brasil pode virar daqui a pouco um diretor de futebol, coordenador técnico. Glauco, será que daqui a pouco começa a especulação de Abel trabalhando no Inter de novo? Ah, tem dúvida que o Abel vai voltar pro Beira-Rio um dia? Não, eu não tenho. Muito Se bem. fosse um pouquinho antes, ele pegava o comando técnico do Inter. Não te duvido, não te duvido. Bom, domingo tem o jogo do Inter aqui em Porto Alegre com chuva, tá? Porque a chuva retorna ao estado pelo norte amanhã. Domingo chove em todo o estado e na segunda-feira também. Mas aí, semana que vem, a gente traz notícias mais precisas do tempo. Obrigado pela audiência, pela companhia. Uma boa tarde a todos. A gente volta na segunda-feira. Tchau, Glauco. Tchau, Matheus. Tarde. Tchau. Boa tarde.